Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar o nosso direto. Hoje, como é sexta-feira, o dia dos muçulmanos, vamos falar um pouco sobre a Bíblia e o Alcorão à luz da ciência. Não se faz distinção no Islão entre um domínio sagrado e o domínio temporal ou profano. Abraça toda a totalidade da vida humana, através dela qualquer atividade humana adquire uma dimensão transcendente. No coração encontra-se um rito cotidiano e a oração, que possui a notável particularidade de poder ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lugar. A função sacerdotal reservada em certas regiões a uma classe particular é partilhada no Islão por todos os membros responsáveis da comunidade. Fala-se muito em paz nos dias de hoje, mas essa paz jamais se alcança, pela simples razão de que é absurdo esperar que uma civilização que esqueceu Deus possa estar em paz. O Ocidente qualifica muitas vezes o Islão injustamente como a religião da espada e da guerra, quando pelo contrário é uma religião que se esforça por alcançar a paz através da submissão à vontade de Deus. Este significado, paz e submissão, tal apenas é possível quando se atribui a cada coisa o lugar que lhe compete. Esta é uma mensagem fundamental do Islão para o mundo moderno. Temos de manter uma proporção equilibrada entre todos os componentes da realidade. A paz que tanto buscamos apenas se pode realizar se tivermos em conta as múltiplas necessidades do homem no plano físico e mental e espiritual. Preocupamos-nos apenas com as necessidades físicas, esquecendo que o homem foi concebido à imagem de Deus e projetado para ser destinado a identificar-se com o absoluto, a escravizar o homem e impedir o progresso. No caso de Jesus e Mohamed, primeiro Jesus falava em nome do Pai. Maomé, o segundo transmitiu aos homens a revelação comunicada pelo arcanjo Gabriel. O judaísmo tem por livro sagrado a Bíblia hebraica, a qual difere do Antigo Testamento cristão devido à inclusão neste último de alguns livros que não existem em hebraico. Na prática, esta divergência não tem consequências em termos doutrinais, mas o judaísmo não aceita nenhuma revelação posterior à sua. O Alcorão prescreve todo o muçulmano a acreditar na escritura anterior à sua. Acentua o papel preponderante ocupado na história da revelação pelos enviados de Deus como Noé, Abraão, Moisés, os profetas e Jesus, o qual é elevado a uma posição muito especial. O seu nascimento é apresentado pelo Alcorão, tal como os Evangelhos, como um facto sobrenatural. O Alcorão concede a Maria um estatuto excepcional e a Sura 19 tem o seu nome. Surgindo 6 séculos depois de Jesus, a revelação alcorânica retoma numerosos dados da Bíblia hebraica e dos Evangelhos, citando frequentemente a Tora e o Evangelho. Isso está presente na Sura 4, versículo 136. As suras são capítulos. Não se pode, pois, aceitar como compatível com a ciência a realidade do texto bíblico de Gênesis, fornecendo genealogias, datas que fazem situar a origem do homem à criação de Adão em cerca de 37 séculos antes de Cristo. A ciência poderá talvez dar no futuro datas mais precisas que as atuais, mas jamais se demonstrará que o homem apareceu sobre a Terra há 5.736 anos, como pretende no ano 1975, o calendário hebraico. Os dados bíblicos respeitantes à antiguidade do homem são, portanto, falsos. Esta comparação com a ciência exclui qualquer problema religioso propriamente dito. A ciência, por exemplo, não tem nenhuma explicação a dar sobre o processo pelo qual Deus se manifestou a Moisés, ao propósito do mistério que rodeia a vinda do mundo
de Jesus sem pai biológico. Antes de ser uma compilação de livros, a Bíblia foi uma tradição oral, popular e oral, que não teve outro apoio a não ser o da memória humana. Agente exclusivo da origem da transmissão de ideias, esta tradição era cantada. Pensa-se que depois da fixação do povo judeu em Canaã, isto é, no fim do século III a.C., se emprega a escrita para transmitir e conservar a tradição, mas sem grande rigor, mesmo para o que parece merecer aos homens a maior solenidade. Isto é, leis de entre eles, os decálogos, que se crê ter sido escrito pela própria demanda de Deus. É transmitida no Antigo Testamento em duas versões, Êxodos 21, 21 e Deuteronômio 5, 1, 30. O espírito é o mesmo, mas as variações são evidentes. De 70 até um pouco antes de 110 vão ser produzidos os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Eles não constituem os primeiros documentos cristãos fixos. As epístolas de Paulo são-lhe bem anteriores. Segundo Coleman, Paulo terá redigido em 50 a sua epístola aos Colossenses, mas ele já tinha falecido sem dúvida há alguns anos quando o evangelho de São Marcos foi concluído. O Evangelho começa por uma genealogia de Jesus, que Mateus faz remontar a Abraão, através de David. Ver-se-ão mais adiante os erros deste texto, geralmente realçados para o silêncio pelos comentadores. De ser evidente, Mateus era de que dar através desta filiação o sentido geral do seu livro. O autor prossegue constantemente a mesma ideia, colocando em evidência a atitude de Jesus perante a lei judaica, cujos princípios fundamentais, oração, jejum e esmola, são aí retomados. Jesus pretende endereçar prioritariamente o seu ensinamento ao seu povo. Ele fala assim aos 12 apóstolos: não tomeis o caminho dos pagãos, nem entres numa cidade de samaritanos, de preferência procurais ovelhas perdidas da casa de Israel. As 4 narrações dos evangelhos têm 2 únicos pontos comuns: o anúncio da renegação de Pedro e a traição de um dos apóstolos. Apenas Mateus e João referem o nome de Judas. As contradições prolongam-se até ao fim das narrações, pois nem João nem Mateus mencionaram a ascensão de Jesus, apenas Marco e Lucas se referem a ela. Para Mateus 16:19, Jesus foi elevado ao céu e está sentado à direita de Deus numa precisão de data em relação à sua ressurreição, mas é preciso notar que no final do Evangelho de Marcos contém esta frase: não é autêntico, é considerado um texto postiço, embora para a Igreja seja canónico. Resta Lucas, o único que evoca um texto não discutido, o episódio da Ascensão. Paixão e Ascensão, eles tiveram mais de uma prova quando durante 40 dias ele se fez ver por eles e lhes falou do reino de Deus. Esta passagem dos Atos dos Apóstolos está na origem da fixação da festa cristã da Ascensão, 40 dias depois da Páscoa, em que é festejada a ressurreição. A data assim fixada contradiz o Evangelho de Lucas. Aliás, nenhum texto evangélico a justifica. A divindade trata-se de uma divindade única, que implica que uma transcrição portuguesa correta não pode dar sentido exato da palavra a não ser com a ajuda do vocabulário de Deus. Para um muçulmano, Alá não é outro senão o Deus de Moisés e de Jesus.
A ciência adquire pela primeira vez o caráter internacional nas universidades islâmicas da Idade Média. Nesta época, os homens eram dotados de mais espírito religioso do que hoje, mas no meio islâmico isso não impedia de serem simultaneamente crentes e sábios. A ciência era então gêmea da religião e nunca deveria tê-lo deixado de ser. Encontramos no Alcorão muitos assuntos já expostos na Bíblia, são sobretudo as narrações relativas aos profetas Noé, Abraão, José, Elias, João, Jacob, Moisés e aos reis de Israel, Saúl, David, Salomão, para não mencionarmos senão as principais narrativas comuns. Exceptuando o que não se passa de citação, encontramos igualmente narrativas sobre os grandes acontecimentos em que interveio sobrenatural, por exemplo, a criação dos céus e da terra, a criação do homem, o dilúvio, o êxodo de Moisés, enfim, tudo aquilo que se refere a Jesus e sua mãe Maria no que respeita ao Novo Testamento. No Alcorão, Jesus é objeto de múltiplas referências, por exemplo, a anunciação do nascimento de Maria, seu pai, a anunciação do nascimento milagroso de Jesus a Maria, a natureza de Jesus como profeta de elevado grau, a sua qualidade de Messias e a revelação que ele dirigiu aos homens, confirmando a modificação, a Tora e a sua predicação, os seus discípulos apóstolos e os seus milagres, a sua ascensão até Deus, o seu papel de julgamento final, etc. A Sura 3 do Alcorão e a Sura 19, a qual se intitula Maria, consagram longas passagens à família de Jesus. Elas descrevem o nascimento de sua mãe, Maria, a sua juventude, o anúncio de Maria da sua maternidade miraculosa. Jesus é sempre chamado filho de Maria. A sua ascendência é exclusivamente data em relação à sua mãe, que é perfeitamente lógico, pois Jesus não teve pai biológico. O Alcorão difere aqui dos evangelhos de Mateus e de Lucas, que, como expusemos, deram a Jesus genealogias masculinas, aliás, diferentes. No Alcorão, Jesus é colocado através de uma genealogia materna, na linha de Noé, Abrão, e na linha do pai de Maria, Amarão, e Mirana em árabe no Alcorão. Por exemplo, Bucaille afirma que a Bíblia descreve a criação da Terra como tendo decorrido ao longo de 6 dias terrenos. Por outro lado, Bucaille, enquanto que o Alcorão igualmente afirma que a Terra foi criada em 6 dias, a palavra árabe para dias é vulgarmente tida como significado 6 períodos até 50.000 anos cada. Vamos lá às perguntas. Olga Pinto, 22/3/65. Luís Miguel leu a carta que mandei pelo correio. Sim, ele leu a carta e gostou. Tamara Raku-Vataminuyuk, 19/1/1982, geral. Então, Tamara, é assim, aqui no passado as coisas andaram muito limitadas e sacrificadas. Presentemente andas muito nervosa. Família e amigos mais chegados e as coisas equilibradas. Um passado sentimental, mudanças radicais na tua vida. Presentemente novas escolhas e novas oportunidades. Bens materiais e financeiros, as coisas não estão nada famosas. Casa das uniões e maturidade da carreira, as coisas equilibradas. Grande força para ultrapassar os obstáculos. Personalidade, uma pessoa bastante bondosa, só não faz pelos outros o que não pode. Casa sentimental, topo de carreira.
Uma mudança muito súbita na tua vida que vai ocorrer num futuro mais distante, ou no amor ou no trabalho. Meio ambiente e sociedade. As pessoas procuram-te para dar conselhos e tu isolas-te para repensares a tua vida. A saúde, tornozelos. Margarida Matilde, 24/7/82. Me separei do meu marido e a minha vida irá mudar para melhor agora? A tua vida vai melhorar um pouco, embora se vejam algumas dificuldades. Novos comentários, passamos abaixo. Cláudia Patrocínio Duarte, se a mudança de casa será para breve. A partida sim. Sim, ele deve ter guardado a carta. E ele pensa em ti. Alzira Cunha, para a minha mãe, a Aurora dos Matos. 13/2/1927. Saúde. Então, se eu desse algum exame geral que deve fazer, e dá-me mais ouvidos e tornozelos. Luís Margato, será que a mãe do meu filho volta? Luís Jesus, nascido a 19, 1991/4/14. Volta, mas ainda vai demorar um pouco de tempo. Então vamos lá passar ao nosso outro tema. A queda de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros a virem para a terra. Deus preparou esta terra para ser um lar para os seus filhos. Adão e Eva foram escolhidos para serem as primeiras pessoas a viverem aqui. Ver Moisés 1:34. A sua parte no plano do Pai era trazer a mortalidade ao mundo. Eles seriam os primeiros pais. Doutrina e Convênios 107, 57, 56. Adão e Eva foram espíritos valentes. Adão e Eva estavam entre os mais nobres filhos do Pai Celestial no mundo espiritual. Adão chamava-se Miguel Arcanjo. Doutrina e Convênios 27:11. Do Judas 1:9. Ele foi escolhido pelo Pai Celestial para liderar os justos na batalha contra Satanás. Ver Apocalipse 12:7-9. Adão e Eva foram pré-ordenados a se tornarem os pais da raça humana. O Senhor prometeu a Adão grandes bênçãos. Coloquei-te à cabeça, uma multidão de nações procederá de ti e dele serás por príncipe eternamente. Doutrina e Convênios 107:55. Não era bem que o homem estivesse só. Moisés 3:18. E partilhou a responsabilidade de seu esposo e partilhará também as bênçãos eternas.
O Jardim do Éden. Quando Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, ainda não eram mortais. Não podiam ter filhos, não havia morte. Possuíam vida física, porque o seu espírito estava obrigado em um corpo físico feito do barro da terra. Ver Abraão 5:7. Possuíam vida espiritual, porque estavam na presença de Deus. Eles ainda não haviam feito uma escolha entre o bem e o mal. Satanás, não conhecendo o propósito do Senhor, mas procurando destruir o seu plano, foi até Eva no jardim do Éden e ele tentou-a para que cometesse o começo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Garantiu-lhe que ela e Adão não morreriam, mas que seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. Moisés 4:11. Eva cedeu à tentação, comeu o fruto. Quando Adão soube o que havia acontecido, escolheu partilhar do fruto também. As mudanças que ocorreram em Adão e Eva por haverem comido o fruto é o que chamamos de queda. Grandes bênçãos resultando da intervenção. Algumas pessoas acreditam que Adão e Eva cometeram um sério pecado quando comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as escrituras dos últimos dias nos ajudam a entender que a queda foi um passo necessário no plano da vida e da grande bênção para todos nós. Devido à queda, somos abençoados com o corpo físico, com o direito de escolher o bem e o mal, com a oportunidade de ganhar a vida eterna. Nenhum destes privilégios poderia ser nosso se Adão e Eva houvessem permanecido no jardim. Após a queda, Eva disse: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, a alegria da nossa redenção e vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Moisés 5:11. O profeta lá explicou: então eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas teria permanecido no jardim do Éden. Todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado que estavam depois de haverem sido criados. Não teriam tido filhos, portanto teriam permanecido num estado de inocência, não sentido alegria por não conhecerem a matéria, a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas todas estas coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria. Segundo Nefe 2, 22, 25. 1 Nefe 5, 11, 12. 1 Nefe 5, 11. Segunda Nefe 2, 20. Adão e Eva, os primeiros pais, família. Nefe 2, 14, 21. Posição e a queda, uma vida de provações. Segundo Nefe 2, 22, 26. A queda, parte do plano da salvação. O próximo tema será o Espírito Santo. Boa tarde a todos e a todas. Alzira Cunha para a minha amiga Maria Fernandes, 27/9/1964, geral. Então é assim, Alzira Cunha, para a tua amiga Maria Fernandes. Passado mais de certas coisas correram bem. Presentemente vê-se um certo afastamento para repensar a vida. Família e amigos mais chegados às coisas equilibradas. Passado sentimental as coisas não correram bem. Presente sentimental também não está famoso. Muitas intrigas, muitas invejas. Bens materiais e financeiros, é preciso uma mudança radical, cortar com aquilo que não interessa. Casa das uniões e maturidade da carreira, grande proteção de Deus. A personalidade, uma pessoa que se sente muito limitada, muito sacrificada, como Cristo na cruz. Um passado sentimental mais distante. Casa sentimental, topo de carreira. Uma escolha entre dois caminhos ou duas situações. Meio ambiente e sociedade. As pessoas consideram-na como uma criança, uma louca que não sabe muito bem o que quer e o que faz. E a saúde, tornozelos. Doutor Coelho, queria saber do geral 23/9/1966.
Passado mais de 60, andaste muito nervosa, muito instável. Vitória Coelho. Presentemente tudo para correr bem. Família e amigos mais chegados, grande força para ultrapassar os obstáculos. Passado sentimental, novas escolhas, novas oportunidades. Presentemente tudo a correr bem. Bens materiais e financeiros, as coisas fracas e alguns problemas. Casa das Uniões e Maturidade da Carreira, tudo para correr bem no futuro mais próximo. A personalidade é uma pessoa com grande sabedoria, mas guarda as coisas muito para dentro dela, de ti. Casa sentimental, topo de carreira. Melhorias, tudo para correr bem no amor e no trabalho. Meio ambiente e sociedade, mudanças radicais. E a saúde, reumatismo. Não temos ninguém. As vantagens da reencarnação e o Consolador. Como síntese final, diremos que a reencarnação é a única forma que o espírito tem de, no ambiente em que ocorreu, cometeu os erros, de o saudar de forma idêntica, passando pelo crivo da lei que Jesus enunciou. Assim como fizeres, assim acharás. Logo, a reencarnação só terá vantagem para o próprio, pois se lhe permitir atingir planos de maior felicidade, atende-se no que Jesus enunciou a propósito do Consolador. Ele virá lembrar a sua doutrina, esclarecerá todas as coisas, logo o esclarecimento está no abrir das portas, à razão que enuncia as possíveis causas da dor, trazendo à luz bem-aventurança dos aflitos e conclamando aos homens ao trabalho edificante para que o futuro seja mais feliz. Provas da reencarnação. Isto segundo o Espiritismo. Aquela escritura, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos e um dos principais entre os judeus. Foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos como vistes que viestes como mestre da parte de Deus, pois ninguém pode fazer milagres que tu fazes. E se Deus não estiver com ele, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode nascer um homem sendo velho, poderá entrar de seguida no seio de sua mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires por ele te haver dito: tendes de nascer de novo. O seu vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é como aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos inquiriu: como pode ser isto? Respondeu: tu és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós rejeitais o nosso testemunho. Se não me acreditais quando falo das coisas terrenas, como acreditarei se não vos falar das coisas do céu? João 3. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor, mas o anjo disse: não temas, Zacarias, a tua súplica foi atendida. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho e chamar-se-á João. Será para ti motivo religioso e júbilo, e muitos se rejubilizarão com o seu nascimento, etc. E o Senhor, seu Deus, irá à frente diante dele com o espírito e o poder de Elias. Lucas 12 e seguintes. Partindo ali, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, que fostes ver ao deserto, uma cana agitada pelo gente, então que fostes ver um homem vestido de roupas delicadas, mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios de reis, etc. Porque todos os profetas vaticinaram até João, e se quereis saber, ele é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 9, 7 a 16. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém o que acabastes de ver, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos fizeram-lhe esta pergunta: então por que é que as Escrituras dizem que Elias voltará primeiro? Ele respondeu: sim, Elias há de vir e restabelecerá todas as coisas. Eu, porém, digo-vos: Elias já veio e não o reconheceram, trataram-no como quiseram. Assim também hão de fazer sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam que se referia a João Batista. Mateus 17, 9 a 14. Passando, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que ficasse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que assim se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 1 a 4. Só por si a leitura destas transcrições do Evangelho não serão suficientes para clarificar as alusões que se referimos à reencarnação. É que as religiões cristãs, por exemplo, em relação à primeira, fazem alusão ao batismo.
Nicodemos. Todos quantos vieram, mas só começou o batismo a partir de João Batista. Até os outros que vieram antes de João Batista. Não se pode referir ao batismo. Por outro lado, é necessário saber quando Jesus se refere ao nascer pela água do Espírito, se tornará mais racional se nos tivermos na verdade científica que diz que a vida tem o seu início na água, como animal unicelular, e terá evoluído até ao corpo mineral, precisamente a partir dela. Por isso, por outro lado, todos sabemos que a vida física se gera numa bolsa de águas líquida amniótica que sustenta a vida do embrião e do feto durante a gravidez, sem a qual não é possível a vida num ventre materno. E, aliás, bastaria lembrar o ensino de Jesus a propósito dos escândalos, quando afirma se o olho é objeto de escândalo, arranca-o antes que entres na vida, e essa referência só pode ser em relação a nascer de novo na carne ou reencarnar. A lei do amor. Os fariseus, quando ouviram Jesus que tinha feito calar a boca aos saduceus, se juntaram em conselho. Um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus todo o coração. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar é a ação daquele que tem amor para dar. E quando se tem amor para dar, quando se está cheio de amor, o próximo é o espelho onde nos queremos refletir, vendo em cada um a figura sublime de Jesus. A lei da causa e efeito funciona em todos os sentidos, não só na maldade e na dor. Se é amor a marcar a fonte causal, os atos serão necessariamente bons e os efeitos, com toda a naturalidade, serão benéficos. Já cá voltamos. Vamos lá às leituras. Olga Pinto, para Luís Miguel, saúde, trabalho e amor. Então, Olga Pinto, para Luís Miguel, saúde, trabalho e amor. Então, queres um geral? Isto é mais complicado. Então, no passado mais distante as coisas estiveram equilibradas. Presentemente as coisas tendem a correr bem, mas há aí alguns vícios. Entradas de dinheiro, pouco. Família e amigos mais chegados, grande força. Um passado sentimental teve numa fase de julgamento e ponderação. Presentemente uma união com alguém. Grande proteção de Deus. Bens materiais e financeiros, tudo a correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, os projetos em curso, tudo para correr bem no amor e no trabalho. A personalidade é uma pessoa que destrói tudo para construir tudo de novo quando as coisas não correm da maneira que ele quer. Casa sentimental, topo de carreira para o futuro mais distante, ver se há um bocado sacrificado como Cristo na cruz, ou por amor ou para trabalho. Meio ambiente e sociedade dividido entre duas situações. E a saúde, alguma doença física ou mental? Bem, quando não há ninguém, vamos lá voltar. Os inimigos reencarnados e desencarnados. Em todo o Evangelho aparecem referências concretas aos inimigos, sejam eles encarnados ou sejam desencarnados. Encarnados é vivos, desencarnados foi os que já morreram. Nem sempre, porém, as referências foram bem interpretadas. Valerá citar três. Primeiro, do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar e ali te recordares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Com o teu adversário, mostra-te reconciliador enquanto caminharem juntos. Ou em Lucas 12:17, ao ver Jesus, caiu com a face por terra e dirigiu-lhe esta súplica: Senhor, se quiseres, podes limpar-nos. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo:
quer fica limpo, logo a lepra o deixou. Ordenou-lhe então que ninguém o dissesse. Ou ainda em Mateus 13, 43 e seguintes, quando o espírito impuro sai do homem, vagueia por sítios áridos em busca de repouso e se não o encontra, diz então, voltarei para a casa de onde saía, chegada encontra-se livre, varrida e alumada, toma outro 7 espíritos piores do que ele, entrando e instalam-se nesta casa e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, assim será também com esta geração perversa. São claras alusões às existências de inimigos encarnados. Aconselha-se que a reconciliação se faça enquanto andamos a caminho, ou o que é mesmo, enquanto estamos todos encarnados na Terra. A gênese da inimizade está sempre na conduta enquanto encarnados. A maldade que se faz por pensamentos, palavras ou atos provoca sempre uma reação contrária que, se originada em seres com pouco evoluídos, pode dar origem à inimizade, ódio por muito tempo. Nesta ordem de raciocínio, porque também sabemos que nada acontece por acaso e que todo efeito tem uma causa, em efeito, os inimigos se encarnados ou são aqueles que a nossa conduta atual prejudicamos de alguma forma, ou aqueles a quem outras vivências da Terra, noutras vivências na Terra, noutras vidas na Terra, ofendemos ou traímos gravemente. A verdade, porém, é bem outra, e o próprio mestre que a refere, quando narra a parábola dos talentos. Será também como um homem que, ao partir para fora, chamou os servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. E depois partiu. Aquele que recebeu 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5, da mesma forma aquele que recebeu 2 outros, e etc. Mateus 25, 14, 31. É uma parábola bem importante para a compreensão, aceitação e entrega da vida à espiritualidade. Todavia, a materialização da vida incuta no homem o desejo desmedido pelo prazer, pela posse, alimentando a ambição, corrói e cega ao homem, levando-o a errar, a enterrar as suas capacidades, deixando-o ao abandono tantos necessitados e levando-o apenas a adquirir os bens da terra, pobreza e riqueza. Assim como fizerdes, achareis. Ninguém entra no reino do céu sem pagar até ao último centilo. O dar a César o que é de César pressupõe que, em relação aos bens materiais, os administremos de acordo com as leis dos homens, sem descurarmos nunca que a conduta espiritual deverá sempre marcar a administração correta dos bens que recebemos. Mas o dar a Deus o que é de Deus implica a realização espiritual de cada e a moralização dos costumes e o desenvolvimento do amor. A caridade. Toda a lei do amor se justifica nesta grande assertiva do espírito da verdade que deixou o Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação, e também já dizia Chico Xavier. Porém, a caridade não vem com as aparências exteriores, mas principalmente se origina no íntimo, no sentimento profundo da solidariedade fraterna, numa ação dinâmica, atuante e um trabalho ativo. Toda a mensagem de Cristo se dirige nesta direção. Faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti, a entrega do trabalho fraterno na pessoa do próximo, pondo esta tarefa a sensibilidade amorosa que desejamos que fosse dada a nós próprios. Estas duas parábolas sintetizam toda a ação. Por um lado, é o exercício do amor na ajuda desinteressada aos simples, aos humildes, aos ingênuos, no sentido espiritual do termo personificados. Nas crianças, elas mesmas, exemplos de evidente simplicidade e ausência de maldade. Era assim entre os judeus. Todo aquele que não fosse judeu não tinha direito de ser considerado, nem respeitado, nem ajudado. Daí a ignorância da parábola do bom samaritano. Nem o sacerdote, nem o levita, nem os judeus considerados acharam que o ferido na estrada, este também judeu, merecia perda de tempo e trabalho, cabendo precisamente ao samaritano pertencente a uma casta desconsiderada e marginalizada a tarefa da caridade fraterna na pessoa do judeu assaltado. O Pinto quer saber se vai ser feliz. Ô Luís. As coisas vão correr mais ou menos. Nem bem nem mal.
O livre-arbítrio. É verdade que a maior parte das pessoas que se sente no direito de exercer o arbítrio em relação a terceiros e querer poder analisar e julgar a conduta dos outros, esquece que em primeiro lugar está ele próprio e que se deve analisar, conhecer, tendo em atenção as leis naturais, agir de acordo com a sua própria vontade. É importante todavia referir que no início da vida espiritual, o homem em estado primitivo age mais por instinto, respondendo aos desafios que a natureza lhe dirige. Atos e consequências. Isto quer dizer que todo o ato que se pratica traz forçosamente uma consequência que dirá o sinal respectivo, do bem ou do mal. É verdade que tudo o que nos acontece é fruto de erros do passado ou da sua repetição no presente. A lei natural. Nenhum humano foi até hoje capaz de evitar qualquer catástrofe natural. É a lei de Deus, também chamada lei natural, que comanda e presida tudo. Ficamos por aqui. Qual é a boa nova para o homem? É o anúncio de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16, morto e ressuscitado. No tempo do rei Herodes e do imperador César Augusto, Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão e sua descendência, enviando seu filho nascido de uma mulher sujeita à lei para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. Gálatas 4:4-5. Como se difunde a boa nova? Desde o início, os primeiros discípulos tiveram um ardente desejo de anunciar Jesus Cristo com o fim de conduzir a fé nele. Também hoje, do amoroso conhecimento de Cristo, nasce o desejo de evangelizar e catequizar, isto é, revelar na sua pessoa o pleno desígnio de Deus e de colocar a humanidade em comunhão com ele. O que significa o nome de Jesus? Dado pelo anjo no momento da anunciação, o nome de Jesus significa Deus salva, exprime a sua identidade e a sua missão, porque é ele quem salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Pedro afirma, não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos. Atos 4:12. Porque é que Jesus é chamado o Cristo? Cristo em grego quer dizer Messias, em hebraico significa ungido. Jesus é o Cristo porque é o consagrado por Deus, ungido pelo Espírito Santo para a missão redentora. Ele é o Messias esperado por Israel, enviado ao mundo pelo Pai. Jesus aceitou o título de Messias, precisando, porém, o seu sentido, descido do céu. João 3:13, crucificado e depois ressuscitado. Ele é o servo sofredor que dá a sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20:28, do nome Cristo é que veio para nós o nome de cristãos. Em que sentido Jesus é o Filho unigênito de Deus? No sentido único e perfeito, no momento do batismo e da transfiguração, a voz do Pai designa Jesus como seu Filho predileto, apresentando a si mesmo como Filho que conhece o Pai. Mateus 11:27, Jesus afirma a sua relação única e eterna com o seu Pai. Ele é o Filho unigênito. 1 de João 4:9, e de Deus. 1 de João 2:23, a segunda pessoa da Trindade é o centro da pregação apostólica. Os apóstolos viram a sua glória como unigênito do Pai. João 1:14. O que significa o título Senhor? Na Bíblia, este título designa habitualmente Deus soberano. Jesus atribui a si mesmo e revela a sua soberania de vida através do poder sobre a natureza, sobre os demónios, sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo com a sua ressurreição. As primeiras confissões cristãs proclamavam que o poder, a honra e a glória devidas a Deus Pai são também devidas a Jesus. Deus deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 2:9. Ele é o Senhor do mundo e da história, o único a quem o Senhor deve submeter, o único a quem o homem se deve submeter completamente para a própria liberdade pessoal. Porque é que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus encarnou no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo por causa de nós homens e para a nossa salvação, ou seja, para nos reconciliar a nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer seu amor infinito, para ser nosso modelo de santidade, para nos tornar participantes da natureza divina. 2 de Pedro 1:4. O que significa a palavra encarnação? A Igreja chama a encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus fez-se carne.
Jó 1,14. Tornando-se verdadeiramente homem, a fé na encarnação é o sinal distinto da fé cristã. Concebido por obra do Espírito Santo. O que significa esta expressão? Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio por obra do Espírito Santo, sem a colaboração do homem. O Espírito Santo será sobre ti. Lucas 1,35 disse-lhe o anjo da Anunciação. O anjo da Anunciação. De que modo é que a maternidade espiritual de Maria é universal? Maria tem um único filho, Jesus, mas é nele a sua maternidade espiritual estende-se a todos os homens. Ele veio salvar a obediente. Ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, coopera com o amor da mãe no seu nascimento e na sua formação, na ordem da graça, Virgem e Mãe, Maria, figura da Igreja e sua realização mais perfeita. Em que sentido toda a vida de Cristo é um mistério, toda a vida de Cristo é um acontecimento de revelação que é visível. Na vida terrena, Jesus conduziu no seu ministério invisível, sobretudo no ministério da sua filiação divina, quem vê o Pai. João 14,9. Além disso, embora a salvação provenha plenamente da cruz e da ressurreição, toda a vida de Cristo é um mistério de salvação. Porque tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha como objetivo salvar o homem caído e restabelecê-lo na sua vocação de Filho de Deus. O que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento de Jesus e da infância de Jesus. No Natal, a glória do céu manifesta-se na debilidade do menino. A circuncisão de Jesus é sinal de pertença ao povo hebraico. A prefiguração do nosso batismo. A Epifania é a manifestação do reino Messias de Israel a todas as gentes. Na sua apresentação no templo em Simeão, a Ana é toda a esperança de Israel, que vem ao encontro do seu Salvador. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o sinal da perseguição, e o seu regresso ao Egito recorda o Êxodo, que apresenta Jesus como novo Moisés. Ele é o verdadeiro definitivo libertador. Porque é que Jesus recebe de João o batismo de conversão para o perdão dos pecados? Para dar início à sua vida pública, participar o batismo da sua morte, aceita assim, embora sendo sem pecado, ser contado entre os pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. O Pai proclama ao seu Filho predileto. Mateus 3,17. O Espírito desce sobre ele. O batismo de Jesus é a prefiguração do nosso batismo. Fernanda Cruz quer saber das finanças. As finanças vão correr bem, para já. É preciso, vocês têm que ter fé, têm que acreditar que as coisas já se realizaram. Têm que viver como se as coisas já tivessem conseguido. Se é a doença, têm que imaginar que já estão curados. Se é falta de dinheiro, têm que imaginar que têm dinheiro. Se é falta de amor, têm que imaginar que já têm um amor. Se é falta de trabalho, têm que se ver já a trabalhar nesse trabalho, imaginar que já têm esse trabalho. Maria Sequeira, qual é o conselho espiritual? Explica-te melhor.
O que revelam as tentações de Jesus no deserto. As tentações de Jesus mostram a tentação de Adão no paraíso e as de Israel no deserto. Satanás tenta Jesus na sua obediência à missão que lhe tinha sido confiada pelo Pai Cristo. Novo Adão resiste à sua vitória e anuncia a vitória da sua paixão suprema e obediência do seu amor filial. A Igreja une-se em particular a este ministério no tempo litúrgico da Quaresma. Porque é que Jesus anuncia o reino com sinais e milagres? Jesus acompanha a sua palavra com sinais e milagres para mostrar que o reino está presente nele, o Messias, embora ele cura algumas pessoas, não veio para eliminar todos os males aqui na terra. Mas antes de mais, para nos libertar da escravidão do pecado, a expulsão dos demónios, anuncia que a sua cruz será vitoriosa sobre o príncipe deste mundo. João 12, 3. João 12, 31. Qual o significado da transfiguração? Na transfiguração aparece antes de mais a Trindade, o Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem brilhante. São Tomás de Aquino invocando com Moisés e Elias a sua partida. Lucas 9:31, Jesus mostra que a sua glória passa através da cruz e antecipa a sua ressurreição e a sua vinda gloriosa, pois transfigurar o nosso pobre corpo para transformá-lo no seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. Qual o comportamento de Jesus em relação à lei de Israel? Jesus não aboliu a lei dada por Deus a Moisés no Sinai, mas levou à plenitude, dando-lhe a interpretação definitiva. É o legislador divino que cumpre integralmente esta lei. Além disso, ele é o servo fiel e oferece, mediante a sua morte expiatória, o único sacrifício capaz de remir todas as faltas cometidas durante a primeira aliança. Hebreus 9:15. Qual a atitude de Jesus em relação ao templo de Jerusalém? Jesus foi acusado de hostilidade em relação ao templo, contudo ele venerou como a morada de seu pai. João 2,16 consagrou-lhe uma parte importante do seu ensino, mas predisse também a sua destruição em relação com a sua própria morte. Ele mesmo se apresentou como a morada definitiva de Deus entre os homens. Maria Sequeira, nascida a 24 de 12 de 1961. Se há energias negativas. Não há nada de mal, Maria Sequeira. Tem calma e fé em Deus. Jesus contradisse a fé de Israel no único Deus e Salvador. Jesus nunca contradisse a fé num Deus único, nem sequer quando realizava a obra divina por excelência, cumpria as promessas messiânicas e se revelava igual a Deus. O perdão dos pecados, a exigência feita por Jesus da fé na sua pessoa de conversão, permite compreender a trágica incompreensão do Sinédrio, considerou Jesus merecedor de morte porque blasfemou. Com quem é que Cristo se ofereceu ao Pai? Toda a vida de Cristo é a oferta livre ao Pai para realizar o seu desígnio de salvação. Ele dá a sua vida em resgate por muito. Marcos 10:45. Deste modo reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e a sua morte manifestam como toda a sua humanidade, é instrumento livre e perfeito do amor divino, que quer salvação de todos os homens.
Como se manifesta na última ceia, a oferta de Jesus. Na última ceia, que os apóstolos na vigília de paixão, Jesus antecipa. Isto é o que significa realizar antecipadamente a oferta voluntária de si mesmo. Este é o meu corpo entregue por vós. Lucas 22:19. Este é o meu sangue que é derramado. Mateus 26:28. Ele institui assim ao mesmo tempo a Eucaristia como memorial. 1 Coríntios 11:25. Do seu sacrifício e dos seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança. O que são os infernos aos quais desceu Jesus? Os infernos, não confundir com o inferno da condenação, a mansão dos mortos, designa ao Estado todos aqueles que, justos ou maus, morreram antes de Cristo, com a alma unida à sua pessoa divina. Jesus alcançou nos infernos os justos que esperavam o seu Redentor, para acederem finalmente à visão de Deus, depois de, com a sua morte, ter vencido a morte e o diabo que da morte tem poder. Hebreus 2:14. Libertou os justos que esperam o Redentor e abriu as portas do céu. Qual é o sentido e a importância da ressurreição? A ressurreição é o culminar da encarnação. Ela confirma a divindade de Cristo e também tudo o que ele fez e ensinou, realiza todas as promessas divinas em nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. A partir de agora, ele garante-nos a graça da adoção filial, que é a participação real na sua vida de filho unigênito. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Quantas vezes Maria Sequeira quer saber a saúde do teu marido? Andréia Filipa, pode-me fazer o quê? A saúde do teu marido David, nascido a 21/5/1962. Dá-me reumatismo e alguma doença de infância, alguma doença física ou mental. Pronto, confirma-se. O que significa a ascensão. Passados 40 dias em que se mostrou aos apóstolos sobre as aparências de uma humanidade normal que ocultava a sua glória do ressuscitado, Cristo sobe ao céu e senta-se à direita do Pai. Ele é o Senhor que agora reina com a sua humanidade na glória eterna do Filho de Deus. Sem cessar intercede por nós junto ao Pai, envia-nos o seu Espírito, tendo-nos preparado um lugar, dá-nos a esperança de um dia ir ter com Ele, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Como é que Cristo julgará os vivos e os mortos? Cristo julgará com o poder adquirido como Redentor do mundo, vindo para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como o procedimento de cada um em relação a Deus e ao próximo. Cada homem será repleto de vida ou condenado para a eternidade, segundo as suas obras. Assim se realizar a plenitude de Cristo. Efésios 4:13, na qual Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28.
Qual é o conselho que queres, Andréia Filipa? Pergunta lá. Oh, está aqui antes a Olga Pinto. Saber a vida do meu filho, 12/3/89. Aqui no passado mais recente houve novas escolhas, novas oportunidades. Presentemente está tudo a correr bem. Família e amigos, as coisas estão um bocado escondidas. O passado sentimental não correu muito bem. Presente sentimental, as coisas a melhorarem. Bens materiais ou estudos, uma escolha entre dois caminhos ele tem que optar. Casa das uniões e maturidade da carreira, tudo para correr bem no amor e no trabalho ou nos estudos. A personalidade é uma pessoa bastante negativa e pessimista. Casa sentimental, top de carreira, para o futuro mais distante, vai se apaixonar por alguém verdadeiramente. O meio ambiente e sociedade, novos projetos em curso, tudo para correr bem. E a saúde, alguma doença da infância. Aqui ficamos por aqui. Está quase a acabar o nosso direto. Santos quer dizer os que morreram estão agora com Cristo no céu, sendo reconhecidos pela Igreja pela sua notável santidade e virtude. O artigo de fé Trento diz que os santos devem ser invocados quais intercessores junto a Deus e que tanto as relíquias como as suas imagens dos santos devem ser veneradas. Outras religiões também invocam a ajuda dos santos. Algumas religiões ensinam que todos os seus membros são santos e isentos de pecado. A Bíblia faz muitas referências a santos. Diz que entre os 144 mil seguidores de Cristo ungidos pelo Espírito Santo são santos. 144 mil é um número simbólico. Ensina a Bíblia que alguém precisa atingir a glória celestial antes de ser reconhecido como santo. A Bíblia definitivamente faz menção de santos que estão nos céus. Fala-se de Deus como sendo o santo. 1 de Pedro 1, 15, 16. Levítico 11, 45. Jesus Cristo é descrito como o santo de Deus, quando estava na terra como o santo no céu. Marcos 1, 24. Revelação 3, 7. Os anjos também são santos. Atos 10, 23. O mesmo tempo básico no grego original é aplicado a um número considerável de pessoas na terra. 9, 32, 36, 41. Pedro, que percorria todas essas regiões, foi ter também com os santos, que habitavam em Lida. Havia em Jope entre os discípulos uma mulher chamada Tabita que morrera, e Pedro, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, crevando-os em Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão e levantou-a. Chamou os santos e as viúvas e a apresentou a eles viva. Claramente estes santos ainda não estavam nos céus, tampouco apenas o indivíduo notável como Pedro era considerado santo. 2 de Coríntios 1, 13, 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, irmão da Igreja de Deus que está em Corinto, assim como todos os santos,
se encontram na Caia inteira, saúda-vos mutuamente, convosco os santos, saudai-vos todos os santos. Todos estes primitivos cristãos que foram purificados pelo sangue de Cristo, reservados para o serviço de Deus, quais co-herdeiros com Cristo, foram mencionados como santos. O serem reconhecidos como santos, obviamente, não foi deixado para depois da sua morte. É bíblico orar aos santos para agirem quase intercessores junto a Deus. Jesus Cristo disse: rezai, pois, assim: Pai nosso que estás no céu. Portanto, as orações devem ser dirigidas ao Pai. Jesus Cristo também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 6:9, João 6:14. Assim, Jesus excluiu a ideia de que qualquer outro pudesse desempenhar o papel de intercessor. O apóstolo Paulo acrescentou com respeito a Cristo: aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre a interceder por ele. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. Se realmente desejarmos que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, não seria sábio aproximar-nos de Deus de um modo como a sua palavra que orienta. Veja também, vigiai com toda a perseverança, Efésios 6:18-19, vigiai com toda a perseverança, súplica por todos os santos, orai também por mim, para que quando eu abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho. Dá-se aqui um incentivo para que ore pelos santos, mas não a eles, nem por intermédio deles. Isto é o que dizem os Jeovás e protestantes. Mas não é bem assim. Quando estamos a rezar a Deus pelos santos, é sempre a Deus. Até mesmo quando rezamos ao diabo, é sempre a Deus. Deus é pai do diabo. Romanos 15:30. Eu vos peço, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações que fazeis a Deus por mim. O apóstolo Paulo, ele próprio, um santo, pediu com cristãos que também eram santos que orassem por ele, mas note-se que Paulo não dirigiu as suas orações aos que eram santos, como ele tampouco. As orações deles a favor dele substituíram a intimidade pessoal que o próprio Paulo tinha com o Pai por meio da oração. Compare com Efésios 3:11, 12, 14. Como deve ser considerado o costume de venerar relíquias e imagens de santos. É assim em vão procurar justificativa para o culto de relíquias no Velho Testamento, tampouco se dá muita atenção a relíquias no Novo Testamento. O pai da Igreja, Orígenes, parece ter considerado esta prática como um sinal pagão a respeito de um objeto material. 1967. É digno de nota que Deus enterrou Moisés e nenhum humano jamais descobriu onde foi a sua sepultura. Deuteronômio 34, 5, 6. Mas Judas 9 nos informa que o arcanjo Miguel disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés, porque o propósito de Deus de lhe dar destino, de tal forma que os humanos não encontrassem, foi claramente expresso. Será que o adversário queria levar humanos a encontrar a pista daquele corpo para que o pudessem exibir e talvez torná-lo objeto de veneração? Por que é que os santos católicos são retratados com auréolas? O atributo mais comum aplicado a todos os santos é o nimbo, nuvem, um círculo luminoso em volta da cabeça do santo. Tem origem pré-cristã e encontram-se exemplos na arte helenística de inspiração pagã. A auréola foi usada, conforme isso se evidencia, em mosaicos e em moedas, em sepulturas e divindades tais como Netuno, Júpiter, Baco e em especial Apolo, deus do Sol. Na arte helenística e romana, o deus Sol, e os imperadores romanos, a miúdo, aparecem com coroas de raios. Por causa da sua origem pagã, a forma foi evitada na arte cristã primitiva, mas um simples nimbo circular foi adotado pelos imperadores cristãos para seus bustos oficiais. Desde meados do IV século, Cristo também é mostrado com este atributo imperial. Não foi senão a partir do VI século que a auréola se tornou
costumeira para a Virgem Maria e outros santos. Rosângela Souza de Andrade. 14/8/1965. Posso viajar dia 29? Tenho dúvidas. Podes viajar sim, a partir de nada acontece. Normal. Não percebo, Olga Pinta. Dúvidas? A filha que ele tem é dele, o quê? Não percebo. É correto misturar o cristianismo com o simbolismo pagão? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Beliar, Satanás? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, não é que nós somos o templo de Deus vivo? Portanto, sai do meio dele tal gente e afastai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o que seja impuro e eu vos acolherei. Serei para vós um pai, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14, 18. Podem todos os membros de um grupo religioso ser santos e assim estarem isentos do pecado? É certamente verdade que todos os que compunham a congregação cristã do primeiro século eram santos. 1 Coríntios 14, 33, 34. 2 Coríntios 1, 13, 12. São descritos como os que receberam a remissão dos pecados e foram santificados por Deus. Atos 26, 18. 1 Coríntios 1, 2. Todavia não pretendiam estar livres de todo o pecado. Nasceram quais descrentes, descendentes do pecador Adão. Tal herança, a miúda, representa para eles uma luta para fazerem o que era certo, como o apóstolo Paulo reconheceu humildemente, Romanos 7, 21, 25, e o apóstolo João disse diretamente, se dissermos que não temos pecado nenhum em nós mesmos, nos enganamos, a verdade não está em nós. 1 João 1, 8. Portanto, ser santo no sentido em que se é empregado esse termo, com respeito aos verdadeiros seguidores de Cristo, não significa que na carne estejam livres de todo o pecado. Portanto, se todos os verdadeiros cristãos de hoje são santos, tendo diante de si a perspectiva da vida celestial. Ficamos por aqui. Não há mais perguntas. Vamos acabar o direto por hoje. Amanhã é sábado, não farei, e domingo também não, porque tenho andado um pouco cansado da vista. Não farei diretos à noite. Até à próxima.